Meus amigos, vamos falar da discursiva da PGE Goiás, mais precisamente da questão de direito previdenciário que apareceu nessa prova, porque ela está dando o que falar. Galera, é o seguinte, na prova discursiva da PGE Goiás apareceu uma questão lá sobre previdenciário público, né? Cobrando questões relativas ao regime próprio de servidor, beleza? E, bem, foi uma questão que falava de aposentadoria especial de professor e saiu o gabarito, né, o padrão de resposta, o espelho de correção, e isso está dando o que falar. Eu, particularmente, não concordo com o que está no espelho, tendo em vista o que foi colocado no enunciado segundo os alunos, né? Porque também tem um detalhe. A Carlos Chagas não liberou o caderno de prova, então ninguém tem o caderno de prova para conferir todos os detalhes do enunciado, mas eu fui perguntando para uma pessoa aqui, outra ali, o que tinha no enunciado, e eu consegui chegar a um denominador comum das principais informações que parecem não estar desencontradas sobre essa questão. Então, olha só, o enunciado da questão traz essas informações aqui, tá? Era o caso de um servidor do estado de Goiás que ocupava o cargo de professor e ele, antes de entrar nesse cargo, havia exercido um cargo chamado de auxiliar de ensino. E aí a pergunta era: esse tempo em que ele foi auxiliar de ensino pode ser considerado para fins de obtenção de aposentadoria especial de professor? E aí, veja só, saiu o padrão de resposta, tá? Saiu o padrão de resposta. E o que aconteceu foi que, nesse padrão de resposta, a banca, a Carlos Chagas, deu como gabarito a possibilidade, sim, de o servidor usar o tempo dele de auxiliar de ensino para obter a aposentadoria especial de professor. E aí a banca indicou um precedente do Supremo Tribunal Federal para justificar isso. Esse precedente do STF foi um mandado de segurança 33796, um agravo regimental julgado nesse mandado de segurança, né? Porque no caso aí ele tinha sido julgado monocraticamente pelo relator, que foi o Luiz Fux, e aí o poder público apresentou um agravo regimental contra essa decisão monocrática. Bom, vamos lá. Em relação a isso, a gente tem que fazer algumas considerações, tá, sobre a matéria, sobre o tema discutido na questão e sobre o precedente que a banca usou, tá, e sobre também o enunciado da questão, de acordo com o que me falaram que tem no enunciado. Beleza? Bom, vamos por parte então. Vamos falar primeiro sobre o tema, aposentadoria especial de professor. A aposentadoria especial de professor é prevista na Constituição como a possibilidade de o servidor efetivo, tá? O servidor que ocupa o cargo efetivo de professor, aposentar com requisito, com redução nos requisitos para a aposentadoria, está lá no artigo 5º, no artigo 40, parágrafo 5º da Constituição. Então, a aposentadoria especial de professor é a possibilidade de o servidor ocupante do cargo efetivo de professor se aposentar preenchendo requisitos menores de aposentadoria, tá? Desde que ele tenha exercido durante todo o período contributivo funções de magistério na educação básica. Educação básica compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, tá? Então, é assim que está prevista a aposentadoria especial de professor na Constituição. Inclusive, ficou prevista assim mesmo depois da emenda 103 de 2019, e ela é prevista assim, desse jeito que eu falei, desde a emenda 20 de 98, tá? Teve algumas pequenas alterações com a emenda 103, mas linhas gerais é isso. Um detalhe importante também é que antes da emenda 20 de 98, a Constituição já previa a aposentadoria especial de professor, tá? Só que antes da emenda 20, ela não restringia essa aposentadoria especial aos professores de educação básica. Ela não fazia essa restrição. De modo que nessa época anterior à emenda 20, o professor de ensino superior também podia ter aposentadoria especial. Mas desde a emenda 20,
o professor de nível superior não pode mais ter aposentadoria especial. Desde a emenda 20 é só para professor de educação básica, tá? Outro detalhe importante sobre o tema. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência tranquila, tá? ADI 3772, tema de repercussão geral 965. Recentemente teve um outro julgado do Supremo, agora não lembro o nome, era um recurso extraordinário, ou um agravo em recurso extraordinário, que envolvia o magistério do Estado de São Paulo. E em todos esses casos, o Supremo falou, olha, a aposentadoria especial é só para o servidor que ocupa o cargo efetivo de professor de educação básica e que desempenha as funções de magistério dentro de um estabelecimento de ensino de educação básica. Não precisa desempenhar as funções dentro da sala de aula, mas tem que ser dentro de um estabelecimento de ensino de educação básica. Ou seja, fisicamente o professor tem que estar lá no estabelecimento de ensino trabalhando, tá? Para ter direito à aposentadoria especial de professor. E aí teve caso, inclusive, em que servidor do magistério de educação básica que ocupa um cargo que não é o cargo de professor, como um cargo de diretor de escola, pedindo a aposentadoria especial e o STF dizendo que ele não tem direito porque ele não ocupa o cargo de professor. Ponto. Então a jurisprudência do Supremo para ter direito à aposentadoria especial de professor, tem que ser professor de carreira. Não pode ocupar nenhum outro cargo. Beleza? Bom, agora vamos para o precedente que a Carlos Chagas usou para dizer que nessa questão o servidor podia usar o tempo dele como auxiliar de ensino, que não é um cargo de professor, para obter a aposentadoria especial de professor. Tá? Veja só, a Carlos Chagas foi lá no espelho de correção e falou, olha, tem esse precedente do Supremo, mandado de segurança 33796, que reconheceu o direito de auxiliar de ensino ter aposentadoria especial de professor. E aí a Carlos Chagas colocou isso no espelho para dizer que nessa questão o servidor podia pegar o tempo dele como auxiliar de ensino, somar o tempo dele no cargo de professor e ter a aposentadoria especial de professor. Bom, tem um problema aí, que é o seguinte. Primeiro, tá? A Carlos Chagas usou esse precedente de uma forma como se o Supremo Tribunal Federal tivesse uma jurisprudência genérica, geral e abstrata, no sentido de que o cargo de auxiliar de ensino tem direito à aposentadoria de professor. Isso não é verdade, tá? Para começo de conversa. Em segundo lugar, a Carlos Chagas usou um precedente que foi o julgamento de um caso concreto. Um caso concreto, foi esse mandado de segurança. Foi um caso concreto que não foi nem julgado pelo pleno do Supremo, foi julgado pela primeira turma do Supremo, tá? Então foi um julgamento de órgão fracionário. E esse julgamento envolvia um caso concreto cheio de peculiaridades, tá? Cheio de peculiaridades, e essas peculiaridades não estavam no enunciado dessa questão. Que peculiaridades são essas? Para começo de conversa, esse servidor desse caso julgado pelo Supremo, que estava pedindo aposentadoria especial de professor, embora tenha sido auxiliar de ensino, era um servidor da Universidade Federal de Alagoas. Então era um servidor do magistério de nível superior, não era nem de nível do magistério de educação básica, que é o magistério que tem direito à aposentadoria especial desde a emenda 20 de 98. Tá? No caso julgado pelo Supremo, o tempo trabalhado que estava sendo discutido era um tempo anterior à emenda 20 de 98. Tá? Então era uma época que podia ter aposentadoria especial para quem era do magistério de nível superior, certo? Mas o fato é que o Supremo usou um precedente que envolvia magistério de nível superior para uma questão que envolvia magistério de educação básica. Esse já é o primeiro problema. Tá? O segundo problema, nesse caso concreto julgado pelo STF, o que aconteceu foi que, e isso foi dito pelo relator no voto dele, o Luiz Fux, o que aconteceu foi o seguinte, esse servidor ele ocupava um cargo chamado auxiliar de ensino. Só que esse cargo, ele, embora não tivesse o nome de cargo de professor, ele era um cargo de professor. Então ele só não era professor no nome do cargo. Na substância do cargo e nas atribuições legais do cargo, as atribuições do cargo previstas na lei que disciplinava o cargo, aquele cargo era um cargo de professor. Inclusive, esse impetrante desse mandado de segurança
ele desempenhava funções dando aula em sala de aula. Era um professor de verdade, entendeu? Então o Fux falou, olha, o que a gente tem aqui é só um cargo de professor que não tem nome de professor, mas é um cargo de professor. Tanto é que ele trabalha aqui dando aula, em sala de aula, ele tem atribuições legais que são atribuições próprias de professor. Inclusive, esse servidor progrediu na vida funcional e acabou se tornando professor, acabou recebendo o rótulo de professor. Então, ele era professor de verdade aqui. Então, o Fux falou, olha, a gente não pode dizer que ele não tem direito à aposentadoria de professor só porque o cargo que ele ocupou não tem o nome de professor, embora seja um cargo efetivamente de professor. Então, veja, todas essas peculiaridades foram consideradas pelo STF para, nesse caso concreto, envolvendo um servidor que ocupava um cargo chamado auxiliar de ensino, fosse possível dar a aposentadoria especial de professor. Então, teve todas essas peculiaridades para o cargo auxiliar de ensino receber a aposentadoria especial de professor. Era um cargo chamado auxiliar de ensino, mas que, na substância, era um cargo de professor, inclusive nas suas atribuições legais. E essas peculiaridades não estavam relatadas pela banca no enunciado da questão. O enunciado só falava, olha, fulaninho, ele ocupou o cargo de auxiliar de ensino depois disso ele entrou no cargo de professor no estado de Goiás. Ele pode usar o tempo dele como auxiliar de ensino para ter a aposentadoria de professor no estado de Goiás? Foi essa a pergunta. Tá? A questão não falava, olha, era auxiliar de ensino, mas tinha atribuições de professor. A questão não falava, a lei de regência desse cargo de auxiliar de ensino previa essas atribuições do cargo. E aí tinha lá, dar aula em sala de aula, elaborar material, não sei o quê, avaliar alunos. Não tinha nada disso no enunciado. Então, a banca, na minha opinião, não poderia chegar no espelho e falar de forma geral, olha, o STF reconhece direito de auxiliar de ensino à aposentadoria especial de professor, porque não reconhece, não é assim. O STF reconhece direito de professor à aposentadoria especial de professor. Agora, segundo o STF, não importa o nome do cargo. Tem que ser um cargo de professor, pouco importando o nome, mas tem que ser um cargo de professor. E esse detalhe não estava no enunciado da questão. De modo que, na minha opinião, o que a Carlos Chagas deveria ter feito aqui era aplicar simplesmente a jurisprudência pacificada do STF, no sentido de que só tem direito à aposentadoria especial de professor quem ocupa o cargo de professor. E nesse caso aqui, o indivíduo da questão tinha ocupado um cargo que não era um cargo de professor, era simplesmente um cargo de auxiliar de ensino e não tinha nada na questão dizendo que esse cargo tinha atribuições de professor. Tá? Então, na minha opinião, errou a Carlos Chagas aí, tá? Eu acho que ou a banca deveria ter feito um enunciado detalhando esse cargo de auxiliar de ensino, para ficar claro que era um cargo que era, na verdade, um cargo de professor, só que com outro nome, ou, já que não fez isso no enunciado, deveria aplicar no espelho da correção da questão a jurisprudência do Supremo de forma correta, que é a jurisprudência no sentido de que só o servidor que ocupa cargo efetivo de professor de educação básica tem direito à aposentadoria especial de professor. Beleza? Então, sobre essa questão, esse foi o ponto mais problemático, tá? Não sei se muitos de vocês que estão aqui no canal fizeram essa prova, não sei dos que fizeram como é que vocês responderam essa questão, mas essa aqui é a minha opinião sobre o gabarito, tá? E é uma opinião assim bem forte, tá? Eu estou convicto de que a Carlos Chagas não andou tão bem aí nesse espelho, tá? Com todo respeito, de forma mais humilde possível. Beleza? Bom, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês nesse tema, ainda que não tenham feito a prova, que vocês tenham curtido. Se vocês não estão inscritos no canal, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, clica no símbolo do sino que aparece aí e, deixa o like aqui pra gente, tá? O like é o combustível da gente. Quanto mais like, mais o canal cresce, mais a gente grava conteúdo para vocês. Beleza? É isso aí, meus amigos. Muito obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus.